gravação depois. Não importa se vai ser daqui um dia, dois, como a energia ela é atemporal, você vai estar recebendo da mesma forma. Vamos fechar os nossos olhos neste momento. Vamos respirar pelo nariz e soltar pela boca. Respirando pelo nariz. Soltando pela boca. Mais uma vez. Mais uma vez. Pessoal, só lembrando, se vocês estiverem com alguma musiquinha, a desprogramação, ela não é bom você estar com música, tá? Porque senão a gente está desprogramando aqui através da desprogramação, e daí a música, ela pode estar reprogramando em cima. Então é bom estar em silêncio, se vocês puderem, tá? Agora, neste momento, vou pedir a energia dos anjos, da criação. Vou pedir para que seja feito 2 círculos de proteção em volta de mim. Vou pedir que a energia do segundo círculo se expanda neste momento. Eu vou pedir um triângulo de evocação para ancorar cada um que estiver aqui ao vivo e quem estiver depois assistindo no gravado. Imagine agora sendo colocado um cordão etérico no seu chakra base, sendo conectado lá no cristal do centro da Terra. Enquanto você inspira e expira, quando você expirar, você está enviando agora todas as energias que já não são mais contribuição para vocês, para cada um de nós. Soltando toda a energia que já não é mais contribuição. Libera, solta todo o peso, toda a ansiedade, todo o medo, toda a angústia. Liberando todo o controle, todo o racional. Ele sinta a energia. Vou pedir para que seja colocado um sol dourado no topo da cabeça de cada um de nós. E que esse sol dourado seja preenchido de qualidades divinas. Principalmente as qualidades divinas relacionadas ao tema que nós vamos estar trabalhando hoje, que é a expansão de consciência. Vou pedir para que os anjos, enquanto a gente vai trabalhar na mesa, que os anjos continuem também trabalhando no nosso campo para abrir a nossa consciência, expandindo a nossa consciência neste momento. Vou pedir também auxílio de todos os nossos mentores, guias espirituais, seres de luz que nos acompanham, para nos auxiliar neste momento. Para que a gente consiga fazer esse trabalho na mais alta e elevada maneira possível. Ativando a velocidade de um relâmpago. Para que a gente veja, sinta todo esse trabalho. Neste momento, vou pedir agora a energia da desprogramação neurobiológica para fazer 2 círculos de proteção em volta da mesa. Vou pedir neste momento que seja ativado agora a lei do símbolo e realidade em todos os portais da mesa. Vou ancorar agora todas as pessoas que estão aqui ao vivo e as pessoas que também vão estar vendo essa gravação depois.
ancorando cada um de nós. Vou, neste momento, também ancorar o tema que a gente vai estar trabalhando. Expansão de consciência. A gente desprogramar todas as programações limitantes que nos impedem de expandir a consciência. Ancorando o tema neste momento. Ancorando o tema, desprogramando todas as programações limitantes, todos os bloqueios. Quantos por cento nós temos bloqueios e crenças limitantes que nos impedem de expandir a consciência? Gente, 80%. E olha que nós somos um povo, né? Que tá, né? Imagina. E o que me vem, desde quando foi falado desse tema, me veio muito a questão de que os nossos antepassados lá passaram, né? Quando teve a questão das bruxas, quando teve tantas outras questões relacionadas, né, à espiritualidade, e pessoas passaram por mártires, tantas coisas, que eram perseguidos. Quanto que isso ficou cravado no nosso DNA? Quanto que isso, de alguma forma, faz com que a gente fique ali parado, bloqueado, uma parte nossa quer sim expansão, a outra já nem tanto. E quantos por cento nós estamos ancorados agora na mesa? 100%. Qual vai ser a primeira ferramenta que a gente vai estar trabalhando? A primeira que veio para a gente trabalhar é a desprogramação, a frequência da desprogramação. Agora eu vou pedir para vocês imaginarem como se fosse, sentindo como se fossem ondas do mar, tocando todo o corpo de vocês e liberando as camadas cristalizadas. Eu ativo agora a frequência da desprogramação neurobiológica. Eu ativo a frequência da desprogramação neurobiológica. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, tirando todas as camadas cristalizadas do nosso campo. Desprograma e atualiza todas as programações limitantes relacionadas à expansão de consciência. Toda a visão distorcida. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, e libera do nosso corpo todas essas camadas cristalizadas. Gente, tá dando um calorão. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza todas essas camadas cristalizadas agora.
Mais alguma ferramenta? Veio aqui na parte da epigenética, onde a gente vai trabalhar a hereditariedade. Aqui, gente, eu vou fazer, como eu sempre faço quando eu trabalho com um grupo, eu trabalho todos eles de uma vez, senão a gente vai ficar até amanhã cedo. Ó, eu vou só ver todos eles, daí eu já falo para vocês. Esse tipo de livro. Então, a gente está trabalhando aqui as substâncias químicas, exposição a substâncias químicas, exposição a agentes infecciosos, recombinação genética, mutação genética, estilo de vida, nutrição, traumas e estresse, questões não citadas aqui na mesa, mas que tem uma ferramenta que a gente ancora todas as outras questões que não tem aqui. Exposição a campos elétricos e magnéticos, essas torres, né, que a gente tem perto de casa, eu aqui mesmo moro pertinho. E aqui a gente vai também ativar a questão dos nossos telômeros, para ajudar a gente a rejuvenescer, né? Quem não quer? Eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todas as questões relacionadas à nossa hereditariedade, tudo aquilo que veio, todas as programações que veio lá da nossa hereditariedade. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza todas as crenças, tudo aquilo que eles vivenciaram, tudo aquilo que eles experienciaram, tudo aquilo que eles tomaram como verdade, todas as experiências que eles tiveram, que aquilo ali, para eles, eram como se fosse real. Eles não tinham aquilo como se fosse apenas uma experiência deles. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, todas as questões relacionadas à exposição a substâncias químicas. E hoje a gente sabe que tem tanto nos alimentos, na água, em tudo, até mesmo, né, no ar. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todas as poluições químicas colocadas também para quê? Para simplesmente bloquear e a gente não conseguir expandir a nossa consciência. Vamos programar e atualizar tudo isso agora? Repete junto comigo, sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todos os lugares onde a gente colocou tem exposição a agentes infecciosos. Vamos desprogramar e atualizar? Pode repetir comigo? Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, e libera do campo de vocês, de todos nós agora, todas as questões que vêm através de agentes infecciosos. Vamos desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Toda a recombinação genética que, de alguma forma, teve, e no nosso campo, hoje, isso faz com que a gente não consiga expandir a nossa consciência. Vamos desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Toda a mutação genética que a gente teve, desde lá dos primórdios, aonde foi desligado as hélices do nosso DNA. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todas as mutações genéticas que foi tendo ao longo do tempo, das eras. Vamos desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, muito que forte isso aqui, hein? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Toda a mutação genética feita através dos alimentos que a gente come. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, todo lugar onde foi mudado geneticamente os alimentos, e de alguma forma aquilo ali também interferiu na nossa genética. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim.
Desprograma e atualiza, 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 desprograma e atualiza. Toda mutação genética, desprograma e atualiza, 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 desprograma e atualiza. Meu, tá muito forte isso aqui. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, toda a mutação genética que faz com que a gente fique limitado a expandir a nossa consciência. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, todo bloqueio na nossa glândula pineal, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, todas as questões de flúor, e tudo que veio ali para poder o quê? Bloquear a nossa expansão de consciência, desprograma e atualiza, 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 todo o estilo de vida que faz com que a gente não consiga expandir a nossa consciência. Vamos desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, 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 desprograma e atualiza. Todo estilo de nutrição que faz com que a gente também não consiga expandir a nossa consciência através dos alimentos, através dos pesticidas, através da mutação genética dos alimentos, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, 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 desprograma e atualiza. Vamos pedir auxílio também, vou pedir auxílio agora do raio violeta para ajudar a gente a transmutar tudo que possa ser transmutado neste momento, auxiliando para acelerar. Vou pedir para que seja ativado também a velocidade de um relâmpago, ativando a velocidade de um relâmpago na limpeza, ativando a velocidade de um relâmpago, ativando a velocidade de um relâmpago. Todo lugar onde a gente teve traumas e estresse, todos os traumas que a gente teve, às vezes por ter uma mediunidade desde pequeno, sem compreender, e ali a gente teve medo, desprograma e atualiza, 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 desprograma e atualiza. Todo lugar onde a gente foi ensinado a ter medo da espiritualidade, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todas as questões não citadas aqui na mesa, que de alguma forma também possa estar bloqueando, impedindo a gente de avançar e conseguir ter a nossa expansão de consciência. Vamos desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todas as exposições a campos magnéticos e elétricos que estão impedindo a gente, de avançar. Para mim veio assim como se fosse um escudo que ele faz, impedindo a gente de se conectar. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Desprograma e atualiza, 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 desprograma e atualiza. Todos os fatores socioeconômicos. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Vamos ativar a velocidade de um relâmpago, ativando a velocidade de um relâmpago, ativando a velocidade de um relâmpago, ativando a velocidade de um relâmpago, para que a gente possa receber esse atendimento na velocidade de um relâmpago. Ativando, ativando, ativando. Uau! Mais uma ferramenta. Qual? E agora a gente vai trabalhar com o sistema excretor, vai ser com sistemas. Começando pelo excretor, endócrino, nervoso, digestório, respiratório, cardiovascular,
urinário, esquelético, muscular, imunológico, linfático, reprodutor feminino e o reprodutor masculino. Eu ativo agora a energia da desprogramação neurobiológica em todo o nosso sistema excretor, aonde ali a gente prende muita coisa. Vamos soltar tudo que estiver ali preso no nosso sistema excretor? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todos os bloqueios do nosso sistema excretor, que de alguma forma também traz desequilíbrio, onde faz com que a gente não consiga expandir a nossa consciência. Vamos desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todos os bloqueios que impedem a gente de expandir a nossa consciência, que está trazendo desequilíbrio para o nosso sistema excretor, vamos desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Vamos desprogramar e atualizar agora a questão do nosso sistema endócrino. Todos os bloqueios com relação a expandir a consciência, que está trazendo desequilíbrio no nosso sistema endócrino. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todo bloqueio no nosso sistema digestório que a gente tem, porque estamos com bloqueios a expandir a nossa consciência. Vamos desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, libera do nosso campo, do nosso sistema digestório, todas as programações limitantes. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todos os bloqueios no nosso sistema respiratório. Vamos desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, libera do nosso campo agora todas as programações que impedem a gente de expandir a nossa consciência, que está trazendo bloqueio para os nossos sistemas do nosso corpo. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todos os bloqueios no sistema cardiovascular. Vamos desprogramar e atualizar neste momento? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza todos os bloqueios nas nossas veias, no nosso coração. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza todo desequilíbrio. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, toda a questão de veias entupidas, desprograma e atualiza, 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 liberando do nosso campo. Trabalhando também agora no nosso sistema urinário, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza toda infecção urinária, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza toda infecção urinária que vem por causa de bloqueios que a gente tem em expandir a nossa consciência. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, trabalhando todo o sistema urinário, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, rins, bexiga, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, e todos os outros. Na questão do no sistema esquelético, vamos desprogramar e atualizar neste momento? Sim. Todo lugar onde a gente tem bloqueios, traumas, onde tem falta de cálcio, onde o corpo esquelético, né, o sistema esquelético, ele está em desequilíbrio. Vamos desprogramar e atualizar, ficando fraco, por causa de programações relacionadas à expansão de consciência. Vamos desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. No nosso sistema muscular, vamos desprogramar e atualizar agora todo o bloqueio relacionado à questão da gente não expandir a nossa consciência como deveria e que traz bloqueios nos nossos sistemas muscular. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza.
desprograma e atualiza. Todo o bloqueio, todo o desequilíbrio no nosso sistema imunológico, que vem por causa da gente não conseguir expandir a consciência como deveria. Vamos desprogramar e atualizar? Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Sistema linfático. Eu ativo agora a energia da desprogramação em todo o nosso sistema linfático. Todo lugar onde o nosso sistema linfático está em desequilíbrio por causa das crenças relacionadas a programações relacionadas a expandir a consciência, onde muitas vezes a gente diz que quer, mas ao mesmo tempo existe uma parte nossa ali que tem medo. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Nos sistemas agora, reprodutor feminino e masculino, vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Deixa eu só tomar uma aguinha, gente, para ir para a próxima. Secou a garganta. Mais alguma ferramenta? Qual? E a gente veio agora para quê? Para a nossa gestação. Vamos aqui ver na infância também. Aliás, até os 2 anos, agora na infância. Adolescência. A nossa juventude. Aqui até uns 70 anos. E aqui depois dos 70. Mas, Patrícia, talvez não tenha ninguém que tenha de 70. Às vezes a gente precisa ir lá na linha do tempo, como se fosse liberar já o futuro, tá? Então, e aqui também a fecundação. Eu ativo agora a energia da desprogramação neurobiológica. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todas as experiências que a nossa mãe teve com relação à expansão de consciência, tudo aquilo que ela ouviu, experienciou e vivenciou, que de alguma forma aquilo ficou no nosso campo, lá na gestação. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, libera do nosso campo todas essas programações, toda a programação lá na nossa fecundação. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Ali na nossa infância, até os nossos 2 anos, onde a nossa percepção às vezes está aguçada, mas a gente ainda não entende. Quantas vezes talvez a gente possa ter visto, ouvido coisas que hoje talvez a gente nem lembre, mas se aquilo ali causou um trauma, um medo, vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todas as histórias que a gente ouviu nessa fase, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, trabalhando na nossa infância. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Eu não sei vocês, mas eu, quando era pequena, a gente escutava tantas histórias sobre coisas que aconteciam sobrenaturais. Gente, eu tinha um medo que eu me pelava. Então, e aquilo ali, para a gente, era assim, né? Como criança, eles contavam as histórias de lobisomens e tantas coisas assim, que aquilo ali, eu acabei criando um medo tão grande de espiritualidade. Talvez você não criou, não foi criada desse jeito. Mas a gente sim. Então, todo lugar onde teve traumas, às vezes, de repente, você tinha uma mediunidade avançada, você viu os espíritos,
E às vezes as pessoas não entendiam, e aquilo ali te causou trauma, e de repente você até bloqueou a sua mediunidade. Vamos desprogramar, atualizar tudo isso agora? Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. De repente você via coisas no sobrenatural, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Na sua adolescência, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Na sua juventude, por coisas que você viu, vivenciou, experienciou, por todos os lugares que você passou e ali foram criando traumas, bloqueios. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Ali até os 70 anos, quem tiver nesse período, para quem para gente que às vezes vai ter que ser lá no futuro, que nós estamos já limpando lá no futuro. Vamos desprogramar e atualizar até o nosso fim da nossa vida, todas as programações, para liberando já lá, trazendo de lá para cá também, do passado para o presente, do futuro para o presente, liberando, soltando. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza e libera do nosso campo agora todas essas programações limitantes, todos os medos, traumas, tudo aquilo que a gente ouviu falar, tudo aquilo que a gente comprou como verdade absoluta. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza todas as verdades que a gente comprou. Só que, na verdade, aquela verdade era baseada na pessoa, na experiência daquela pessoa, ou até mesmo na experiência que a gente passou naquele momento. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Isso. Mais alguma ferramenta? Vamos liberar mais camadas de programação, aqui as camadas cristalizadas. Imagine agora como se fossem ondas do mar tocando todo o seu corpo, liberando as camadas cristalizadas. Eu ativo agora a frequência da desprogramação neurobiológica. Eu ativo a frequência da desprogramação neurobiológica. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, liberando do nosso campo todas as camadas cristalizadas, todas as programações cristalizadas relacionadas à expansão de consciência. Desprograma e atualiza. Mais alguma ferramenta? Agora a gente vai trabalhar o reset desprogramador na linha do tempo. Eu ativo agora o reset desprogramador na linha do tempo. Eu ativo agora o reset desprogramador na linha do tempo. Eu ativo o reset desprogramador na linha do tempo. Desprograma e atualiza todas as camadas, todas as programações limitantes relacionadas a expandir a consciência. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza, ativando o reset desprogramador, eu ativo o reset desprogramador na linha do tempo. Eu ativo o reset desprogramador na linha do tempo. Eu ativo o reset desprogramador na linha do tempo. Eu ativo o reset desprogramador na linha do tempo. Isso. Mais alguma ferramenta?
Agora a gente vai ativar a DNB de impacto. Imagine agora como se fossem bolas de energia, derrubando muralhas que estão ao seu redor. Eu ativo a DNB de impacto, eu ativo a DNB de impacto, eu ativo a DNB de impacto. Imagine essas muralhas agora sendo destruídas. Eu ativo a DNB de impacto. Eu ativo a DNB de impacto. Essas muralhas agora estão caindo, dissolvendo, virando pó e desaparecendo. Eu ativo a DNB de impacto, eu ativo a DNB de impacto, eu ativo a DNB de impacto. Eu ativo a DNB de impacto. Eu ativo a DNB de impacto. Eu ativo a DNB de impacto, destruindo todas as muralhas agora ao nosso redor que impede a nossa expansão de consciência. Isso. Mais alguma ferramenta? Vamos ativar agora a energia da desprogramação. Imagina que eu estou tocando o alto da sua cabeça e o seu coração. E neste momento eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica. 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 Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todos os bloqueios relacionados à expansão de consciência, todas as limitações, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Vai sentindo a energia entrando pelo topo da sua cabeça, pelo seu coração. Eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica. 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 Mais alguma ferramenta? Que engraçado, eu comprei aqui para fertilidade, na parte do DNA. Aqui a gente vai agora para hematologia, endocrinologia, exercícios físicos e esportes, cardiovascular, oncológico, comportamental, neurodegenerativa. Aqui a gente tem também uma lacuninha aberta para todas as coisas que a gente não tem citado aqui. Autoimune, todas as questões autoimune, saúde do homem e da mulher, gastrointestinal, dons e habilidades que estão presos nas dobras do nosso DNA ali, porque a gente tem esses bloqueios. Então, a gente tem dons e habilidades presos ali. Microbiomas, questões com autismo, desordens genéticas. Vamos ativar agora a energia da desprogramação neurobiológica no nosso DNA. Vamos desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todas as questões neurodegenerativas. Vamos desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. E aqui, quando a gente trabalha, que caiu isso daqui, não quer dizer que a gente tenha, tá? Mas pode ser que tenham células adormecidas, e quando a gente faz isso, a gente está liberando. Então, vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Comportamental. Às vezes, o jeito do nosso comportamento, né? A gente tem um jeito ali por causa dos bloqueios. Vamos desprogramar e atualizar toda a questão comportamental que a gente tem por causa dos bloqueios relacionados à expansão de consciência? Sim.
desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todas as questões oncológicas, vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza todas as células que poderiam estar ali adormecidas, sendo agora desprogramadas. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todas as questões cardiovascular. Vamos desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todas as questões de exercícios físicos e esportes que às vezes a gente não consegue praticar. Vamos desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todas as questões com endocrinologia, todo desequilíbrio, vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todas as questões com hematologia, vamos desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todos os desequilíbrios na fertilidade, vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Toda desordem genética, vamos desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todo desequilíbrio também na questão de autismo. Vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todas as questões com microbioma. Vamos desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todo desequilíbrio nos micro-organismos que vivem no nosso corpo. Vamos desprogramar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Vamos desprogramar agora todas as dobras do DNA, pedindo para que sejam abertas e desprogramar tudo aquilo que está impedindo dos nossos dons e habilidades que estão presos ali nas linhas do nosso DNA, trazendo para nós, para aqui e para agora, todas as habilidades adormecidas ali. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Questões gastrointestinais, saúde do homem e da mulher, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todas as questões autoimunes e todas as questões não citadas aqui na mesa. Vamos desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Pessoal, vocês podem, durante o período aí, eu não sei se de repente eu esqueci de falar, podem estar abrindo a boca, pode sentir sensação de calor, soluçar, pode ser que aconteça de arrotar, tantas essas coisas são liberações, pode deixar soltar, tá? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, liberando. Vamos ativar a velocidade de um relâmpago, ativando a velocidade de um relâmpago, ativando a velocidade de um relâmpago, para acelerar, ativando, ativando, ativando a velocidade de um relâmpago, ativando a velocidade de um relâmpago. Isso. Mais alguma ferramenta? Uau. E agora a gente vai vir aqui para a parte sistêmica. Mas antes de começar, eu vou tomar mais uma aguinha, gente, porque a garganta me seca. A gente vai começar agora por nós. Nossa mãe. Aqui, quando é mesa em grupo também, gente, eu já faço de todo mundo junto, porque senão a gente não termina hoje. Ó, a gente vem aqui, como tá em grupo, como eu falei, vai cair todo mundo, tá? Então, a gente já veio aqui a nossa mãe, os nossos avós, os bisavós, os trisavós, caiu todos também. Deixa eu ver se eu pego uns pezinhos.
Patrícia, você está aqui na parte sistêmica, é constelação? Não, a gente só está trabalhando no sistema. Não tem nada, não é constelação. A gente já tem as meninas maravilhosas aí, as consteladoras. Meninas, eu não sei se tem meninos também, né? Aqui eles são tão pequenininhos que eu coloco sempre uns pedrinhos maiores já para pegar mais. Que a gente vai fazer o voto do pai junto, tá? Não, também caiu todo mundo. Aqui tem questões de aborto, emoções reprimidas, equilíbrio de troca, direito de pertencer, hierarquia, perdas, abusos, infidelidade, exclusões, percepção distorcida. É o que faz sentido bem, né? A percepção distorcida do que é expansão de consciência. Questões não citadas aqui na mesa: sexualidade, mortes, segredo, percepção de falta. Não, só caiu esses dois. Questões que não foram citadas aqui na mesa, que podem ser várias, e a percepção distorcida. Então, a gente teve muita, né, percepção distorcida do que era espiritualidade, né? Então, vamos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza. Eu ativo agora a energia da desprogramação neurobiológica. Eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica. Eu sempre gosto, como eu sempre ancoro os anjos junto, eu sempre gosto de pedir nesse ponto aqui, que os anjos abram a linha do tempo, sabe? E leve essa energia lá no tempo, espaço e dimensão necessária para alcançar todos esses nossos descendentes, para ser trabalhado eles também de alguma forma, né? Que a mesa, como ela é da desprogramação, o que que acontece? Ela só trabalha para aquilo que tem células, né? Que está aqui vivo. Mas como os anjos, eles podem abrir a linha do tempo, eles podem levar essa energia, eu sempre peço, dentro daquilo que for divino e perfeito se levar. Neste momento, eu vou pedir aos anjos da criação, para que todo esse trabalho que a gente fez aqui, ele seja levado lá para os nossos antepassados, dentro daquilo que for divino e perfeito para cada um deles, ativando a energia da desprogramação neurobiológica, lá na linha tempo, espaço e dimensão, para que eles recebam também e isso contribua. E na minha visão, o que que acontece? A gente enviando essa energia para lá no tempo, espaço e dimensão, onde eles estão. Porque o que não existe, né? O espaço é para nós, o tempo é aqui. Mas é para a espiritualidade, o tempo é linear. Trabalhando lá, acaba desencadeando aqui para nós também.
Eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica. Eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica. Desprograma e atualiza todas as crenças limitantes relacionadas à expansão de consciência. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza todas as crenças limitantes relacionadas a expandir a consciência, onde muitas das vezes eles tinham medo, muitas crenças de que se expandisse a consciência ficava louco. Desprograma e atualiza, porque eles não conseguiam entender a mente, o raciocínio daquelas pessoas que expandiam a consciência, então para eles aquilo era loucura. Vamos desprogramar, atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograma e atualiza todo o medo que eles tinham da expansão de consciência. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza todo o medo que eles tinham, e que isso possa ter ficado lá no nosso subconsciente. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, liberando do nosso campo. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Mas o que é engraçado, sabe, o que eu sinto? Que a parte aqui sistêmica tem pontos que quando eu faço, que ela é muito pesada. Mas aqui não é o que eu sinto, sabe? É como se para eles ainda eles não tivessem, tipo assim, o entendimento que a gente tem de expansão de consciência de hoje, entendeu? Eles sabiam, mas era uma coisa que para eles ainda não era alcançado. Então, hoje a gente tem mais bloqueio que eu senti ali na parte, principalmente da epigenética, do meio ambiente, da questão de substâncias químicas, essas coisas, muito mais atrapalham a gente do que as questões que vêm deles. Porque, assim, tá rodando, mas não é uma coisa que tá com peso, sabe? Você sente aquela carga energética de liberação. Tá indo, tá assim, tá tranquilo. Por mais que pegou bastante gente, tá ok. Mais alguma ferramenta? Agora a gente vai ativar a DNB do subconsciente. Imagine agora a energia da desprogramação, ativando agora a energia lá no seu cérebro. Imagina como se fossem várias luzinhas de Natal, eu costumo dizer aquelas luzinhas branquinhas, sabe? Acendendo lá no seu subconsciente. Lugares que antes estavam apagadinhos, agora ela está acendendo. Acendendo, piscando, ativando, 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 ativando. Ativando. Eu ativo a DNB do subconsciente. Eu ativo a DNB do subconsciente. Eu ativo a DNB do subconsciente. Mais alguma ferramenta? Eu ativo mais energia da desprogramação. Imagine que eu estou tocando o alto da sua cabeça e o seu coração. Eu ativo agora a energia da desprogramação neurobiológica. Eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica. Eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Mais alguma ferramenta? Não. Olha só para vocês verem que normalmente quando tem muita coisa da ancestralidade, cai esse portal que é o turbilhão da desprogramação. E não caiu. Por quê? Porque lá na ancestralidade tem coisas para ser limpo, mas não é, o peso não está sendo lá. Então, olha que incrível. Agora vamos ver quantas mesas a gente vai precisar. Quantas mesas? 30, 60, 90, 120, 150, uau, 180, 180, gente, me ajuda a fazer as contas, 180, 190, 200, 210.
218. Gente, eu acho que foi até os 180 eu já fiz. Agora, quando passou, eu até falei, gente, fazer as contas aqui. 218 mesas. Meu Deus! Agora, bora lá. Vou pedir agora a energia dos anjos da criação, a energia da desprogramação neurobiológica, para abrir agora a linha do tempo e, neste momento, fazer essas 218 mesas, não está nem saindo 218, de acordo com a permissão divina e orquestração divina. E agora que eu vou pedir para que seja ativada a velocidade de um relâmpago. Eu ativo a velocidade de um relâmpago, 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 para que a gente possa receber essa energia no menor tempo e espaço, assim, dentro do permitido para cada um. Eu ativo a velocidade de um relâmpago, eu ativo a velocidade de um relâmpago. Assim é, está feito, está selado, está ancorado. Quanto tempo vai ficar ativo isso? 10. 10 horas. 10 dias. Segura, peão. 10 dias. 10 dias. Deixa eu só anotar aqui. 210 mesas. 10 dias. Depois vocês me contam, gente, como é que vocês ficaram. Vamos ver quantos por cento a gente agora ficou. Ó, a gente conseguiu zerar. Lelele. Zeramos. Patrícia, quer dizer que nunca mais eu vou ter bloqueios? Não, a gente agora vai ter que cuidar, né? Agora parte para a parte de cuidar. A hora que vira aqueles pensamentos, né? Ali a gente vai lá cancelar. Mas aqui foi feito e quanto mais vocês se entregarem, né? Mais vocês vão receber, mais tempo. Eu sou muito grata por essa oportunidade. Eu vou pedir só para já limpar as minhas pedras, vou pedir para os anjos limpar as minhas pedras, encerrar essa mesa. Vou pedir para os anjos também fechar desativar os círculos de proteção, os triângulos de evocação. Quero agradecer a todos os mentores, guias espirituais meus e de todo mundo que está aqui por todo esse trabalho, por ter colaborado, porque eu senti, assim, a egrégora toda aí de todos nós aqui juntos, trabalhando. Foi incrível. Eu só vou fechar aqui a mesa para mim. Pode tirar o pin agora, Luzia, meu. Quiser botar na minha outra carinha ali para mim ver todo mundo, que eu vou fechar isso aqui. Agora eu consegui ver o rosto do povo. Pessoal, e aí, como é que vocês estão? Gostaram? Como é que foi? Deixa eu tomar uma aguinha. Tá fechado, Fábio. Você tá falando, mas tá fechado. Agora acho que você abriu. E agora? Alguém abriu também. Agora sim. Ah, a cachorra veio no meu colo. Daí ela colocou as patas, eu acho. Maravilhoso, dona Patrícia. Gratidão. Ai, gratidão, meu anjo. Ai, ela é maravilhosa. Gratidão, gratidão. Assisti também aqui os ancestrais aí recebendo, né? A nossa, sabe que eu sou apaixonada pela DNB, né? E olha, incrível. Gratidão pela tua entrega. Gratidão também. Gente, eu tô do calor. Eu imagino. Foi muito abundante, foi muito forte. Eu queria te agradecer, Patrícia, em nome de todos. É claro, cada um aqui pode trazer sua experiência, o que sentiu, mas, assim, nós percebemos a forma amorosa como você trouxe toda essa entrega, toda, sabe, essas informações, como você trabalhou pedindo a ativação desse raio. Foi muito gostoso mesmo. E eu só tenho a agradecer. É um prazer conhecer seu trabalho, é um prazer conhecer você, e em nome de todos aqui, eu trago os nossos agradecimentos. E que por 218 mesas nós possamos nos equilibrar.
Eu acho que vai dar Exato. um pouquinho. Eu acho que dá um pouquinho, né? Eu acho que vai melhorar. Alguma coisa melhora Realmente. aí. Mas muito, muito obrigada mesmo. Eu queria pedir, quem quiser falar, queria trazer uma informação durante o movimento que você fez, onde solicitou a quebra das muralhas. Na hora que foram as muralhas sendo quebradas, né, da maioria dos participantes, muitos viam exércitos vindo na própria direção, porque quebrou a muralha e os exércitos se levantavam, e as pessoas tinham medo, e aí o que acontece? Toda essa programação, conforme você foi fazendo, gelificou todos eles, então eles não passavam pelo cinturão. E aí, conforme você foi falando, desprogramando e atualizando, eles foram caindo, se dissolvendo, transformando poeira. Foi muito lindo, muito lindo. E essa visão veio nesse processo que você estava fazendo. Acredito que mais pessoas aqui tiveram a mesma visão, porque foi muito forte isso, e eu sei que quem acessou viu. Tá? É minha gratidão, Uau. porque quebrou crenças, muitas crenças, e o campo de proteção estava muito abundante. Minha gratidão. Por favor, falem. Não, eu mandei até para a Luzia em particular ali, durante o trabalho. Eu tenho feito muitos trabalhos assim de constelação e trabalho com a Luzia, né? E eu tenho muitos sonhos, assim, toda noite, daí de manhã anoto meu sonho e vou tentar ver o que é, converso com a Luzia, e essa noite eu tive um sonho, daí, às vezes, quando eu acordo de madrugada, eu escrevo algumas palavras-chave no celular para eu lembrar, no dia seguinte para eu lembrar do sonho. E daí eu escrevi essas palavras-chave, só que ficou o dia inteiro, e o dia inteiro eu não lembrei, porque daí, geralmente, numa brechinha do dia eu vejo, né? E daí, quando começou a mesa aqui, parece que pulou em mim, assim, ao sonho. E daí eu fui lembrando, e eu falei, e daí passei para a Luzia até, né? Então, uma questão aí de padrão de julgamento ancestral e coisas que era... Na verdade, eu sonhei assim sonhei com uma amiga que estava com uma doença de pele, que era aquela ictiose, que é uma que faz como se fosse um escudo mesmo, sabe? Na pele. Uhum. E tem outras questões relacionadas com essa amiga e relacionadas comigo, né? Que quando eu fui interpretar isso, eu falei, nossa. E eu só fui lembrar agora porque tinha que lembrar agora para liberar agora, né? Uhum. Que incrível, gratidão. Gratidão por compartilhar, né? Eu que agradeço. Eu também foi a questão da quebra das muralhas. Eu senti muito forte. Mas não era uma muralha fininha, era aquela muralha que acho que tem em Da Portugal. China? Não, umas bem largas de pedra. Eu vi uma muralha Eu daqueles. sei. E meus descendentes são da Itália, ou portugueses, ou da Espanha. E para lá tem bastante essas cercas, né? Largas, assim, de pedra. Então, eram aquelas muralhas. Mas meu corpo tremeu inteiro. Foi bem interessante. Eu não vi os soldados, Luzia, mas a muralha era muito nítida e eram muitas, não era uma só. Interessante. Gratidão, Patrícia. Eu vi os escudos, né? Que eu fui lembrando, fui vendo porque eu vi a doença de pele como... É uma doença ictiose, até se vocês quiserem pesquisar para ver foto na internet depois como é que é, mas fica como se fosse uma coraça, assim, né? Mas daí eu enxerguei, daí me vinha a imagem no sonho, e daí não parecia que ela estava com coisa de pele, parecia uma coraça de... essas coisas, assim, que... como que é quando aqueles exércitos medievais, assim, que tinha como se fosse armadura, tinha... Armadura, era. Era como se fosse uma armadura, assim. Olha só. Eu vi o sistema imunológico, tipo assim, um turbilhão de saindo, sabe? Ativando. Ativando, movendo, assim, ó. E era em geral, assim, parecia na velocidade de um furacão mesmo, sabe? Eu digo, meu Deus, naquela hora, até tontura eu senti. Até tontura eu senti.
Mas teve uma hora também que eu senti uma tontura. É porque eu estava tão aqui que eu, tipo assim, falei, deixa eu focar aqui, mano. A tontura depois eu vejo. Ai, mas incrível, incrível. Gratidão. O que eu senti, na verdade, foi que toda essa parte é, que a gente, dentro do alimento, né? Dentro de qualquer alimento que a gente ingere, água, isso eu senti muito, 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 muito. E se Esse foi formava bem forte. se formava uma bola, teve uma hora que eu até olhei exatamente para esse arco que está aqui atrás, ele é como se ele se fosse expandindo, expandindo, colocando tudo lá dentro, e depois ele fosse fechando, 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 e virava poeira. E acho que a gente está precisando muito disso, porque o nosso corpo, na verdade, ele está tendo muitas reações, justamente por conta de tudo isso. E isso veio assim nitidamente. E eu senti também como se uma nave estivesse pegando tudo isso também e transmutando. E eu só pedia que realmente transmutasse, porque o nosso corpo está sofrendo demais com tudo isso. E eu gostei, assim, do que você trouxe, porque, assim, eu já trabalho com a mesa sistêmica, eu fui da primeira turma, né, quando teve, foi 2023, sei lá, agora 23, 24, acho que foi 23. E o que acontece? Eu nunca peguei na parte aqui de alimentação tão forte que nem essa, principalmente porque o que eu senti é que a parte da alimentação, ela está sendo muito pesado, para quê? Para bloquear a nossa expansão de consciência. Exatamente. E não só isso, viu, Patrícia, que eu senti, é a nível mesmo, sabe, assim, de destruição do corpo, sabe? É como se isso viesse e limpasse. Eu fiz muitas, eu sentia, na verdade, que eu fazia muitas liberações, não só para mim, mas para o campo inteiro, né? Para variar, né? Eu trabalhando para todo mundo, mas não tem problema nenhum, tá todo mundo junto e misturado mesmo. Mas assim, eu via isso com muita força mesmo, e assim, uma preocupação muito grande, sabe, de fazer e colocar tudo dentro dessa bola, vai, que é mais ou menos o que eu senti desse Sim. campo, sabe, para comprimir realmente e dissolver tudo que precisava ser dissolvido. Eu senti muito forte isso, muito forte. Que incrível, que incrível. Gratidão, viu? Ganhou uma estrelinha, cumpriu o contrato. Mais uma, né? Desculpa, eu não pude perder a piada. Para variar. Tudo bem, a gente vai trabalhar junto, não tem problema. Na hora das muralhas ali que a Luzia falou, eu também vi. Mas eu vi que nem a Vilma. Eu via de uns tijolos gordos, assim, sabe? Grosso. Mas eu via depois, parece que dissolvia e virava areia. Isso eu vi. Dissolver, sabe? Aquilo ia ser, assim, bem legal. Ah, que incrível. Gente, só gratidão por tudo isso, e com certeza, o que me veio durante o período que eu estava aqui, mais lá na frente, talvez mês que vem, ou coisa, a gente fazer uma para espiritual. Gente, eu já fiz uma mesa dessa, foi papadeira, um grupo pequeno, e olha que veio aqui, tem muita coisa. Lá na frente, a gente pode fazer um para a parte espiritual, quebrar as crenças limitantes da espiritualidade. Eu acredito que vai ser bem forte. Nós somos muito gratos. Aceitamos, vamos marcar a data. E aí a gente avisa todo mundo. Todo mundo, viu, gente? Todo mundo. Mesa espiritual. A gente aceita tudo aqui, Patrícia. Aqui o grupo é doativo e receptivo. Que bom. É muito bom. Gente, bom descanso para vocês. Patrícia, muito obrigada pelo seu servir. Que Deus te abençoe com muita prosperidade.
que todos nós tenhamos a bênção também dessa prosperidade. Lucinéia, fiquei feliz de te ver aqui, tem bastante gente que não vinha faz um tempinho, e eu estou muito feliz que vocês tenham vindo, e venham mais vezes, por favor, porque quanto mais nós conseguirmos levar essa energia, melhor será para todos nós, e quem tiver a sua contribuição, por favor, traga. Muito, muito obrigada mesmo. Vamos marcar um dia para eu contribuir com vocês também. Isso mesmo, isso, por favor, venha. Muito obrigada, Deus abençoe. A gravação estará disponível? Eu primeiro vou colocar no YouTube e aí depois eu coloco no grupo, tá bom? Tá? Fiquem com Deus, até depois.